Olá, seja bem-vindo! Vamos então para o nosso primeiro vídeo de conteúdo aqui do canal Dicas de Oratória. E nada mais justo do que nós começarmos falando, explicando o que é oratória. E muita gente pensa erroneamente que só precisa treinar oratória aquela pessoa que fala constantemente em público, em um palco, diante de uma grande plateia e... Não. A oratória constitui a arte do bem dizer. É uma comunicação assertiva. E o que seria uma comunicação assertiva? É quando eu consigo transmitir para outra pessoa exatamente aquela mensagem que eu desejo transmitir. Quando a comunicação é não assertiva, podem acontecer alguns mal-entendidos, você pode ser mal interpretado, e isso muitas vezes acontece por falta de domínio das técnicas de oratória. Eu aposto que você conhece alguma pessoa que pelo tom de voz parece ser sempre grosseira. Eu já recebi várias mensagens assim: Paula, eu não sei o que eu faço. Às vezes eu falo com as pessoas normal, pra mim eu tô falando normal. E a pessoa entende que eu tô sendo grosseira. Muitas vezes é porque ela não sabe utilizar muito bem esse tom de voz. E aí passa uma mensagem diferente daquela que ela pretendia passar. Isso é uma comunicação não assertiva, é algo que nós não queremos. E esse exemplo da voz foi apenas um. Eu posso transmitir coisas diferentes se a minha linguagem corporal estiver incongruente com a minha mensagem, se a minha fisionomia também estiver diferente daquilo que eu quero transmitir. Enfim, aqui nesse canal você vai aprender diversas técnicas, dicas, para que a sua comunicação seja sempre assertiva e para que você consiga transmitir exatamente a mensagem que você deseja. Para isso, o que precisa ser trabalhado? Questões relacionadas à fala, à voz, à linguagem corporal e ao domínio daquilo que você se propõe a dizer. Então, eu vou explicar rapidamente o que constitui cada um desses aspectos. Primeiro, deixa eu explicar rapidamente qual é a diferença entre voz e fala. A minha voz é o som que eu produzo aqui na minha laringe, mais especificamente nas minhas pregas vocais. Coloca a sua mão assim no seu pescoço e fala "ah". Você vai sentir essa vibração aqui. Isso é a nossa voz. Mas isso ainda não é fala. A voz passa a ser fala quando eu articulo, quando eu movimento aqui em cima os meus lábios, a minha língua, em contato com o céu da boca, com os dentes, para formar então as palavras. Cada som tem um movimento específico. Então, por exemplo, P, eu vou encostar um lábio no outro, P. O T, eu vou encostar a pontinha da língua no céu da boca, T. E aí, quando eu produzo esses sons de forma encadeada, formando uma palavra, é que eu estou falando. Então, existem alguns aspectos de voz que estão relacionados à expressividade. Se eu falo mais grave, se eu falo mais agudo, se eu dou ênfase em algo que eu estou dizendo, ou até mesmo se eu diminuo a intensidade da minha voz como forma de enfatizar. Tudo isso confere expressividade para a minha comunicação por meio de recursos que eu estou utilizando com a minha voz. Já a fala tem relação com a velocidade, então eu posso falar muito rápido ou eu posso falar um pouco mais devagar. A minha fala também tem relação com a fluência. Aposto que você que está aí me assistindo tem algum vício de linguagem, fala muito né, tipo assim, então, né, sabe, né? Essas rupturas no fluxo de fala fazem com que a nossa fala seja disfluente. Então, quanto menos vícios de linguagem eu tiver, mais fluente será a minha fala. Ainda pensando em fala, além da velocidade e da fluência, vem o que? A dicção. A minha habilidade de articular bem os sons da fala para que a minha fala seja clara, para que seja fácil das pessoas compreenderem aquilo que eu estou dizendo. Além da voz, além da fala, tem a minha linguagem corporal. Por quê? Porque a minha imagem e o meu corpo também comunicam. Pensando em linguagem corporal, eu tenho as expressões faciais, que devem ser adequadas e congruentes ao tema, ao assunto que eu estou tratando. Eu tenho a minha postura, que também comunica algo. Imagina se eu estivesse aqui, ó, toda relaxada, deitada, conversando com vocês.
passaria uma mensagem de que eu não tô muito preocupada, de que eu tô mais largada aqui para gravar esse vídeo. Então, a fisionomia, a postura, os gestos, e aí eu tenho dois tipos principais de gestos: gestos representativos que reforçam o conteúdo da minha fala. Então eu digo ontem e aponto para trás, eu digo nada e faço um gesto que representa nada. Esses são gestos representativos. E os gestos enfáticos, que não representam exatamente aquilo que eu estou dizendo, mas ajudam a enfatizar. Como eu acabei de fazer agora, exatamente. Eu usei a ênfase na minha voz, silabando o que eu estou dizendo, na minha fala, né? A voz e a fala andam juntas. E aí eu usei um gesto para reforçar essa ênfase que eu estava dando aqui com a minha fala. Então, tudo isso envolve a oratória. E outro ponto muito importante é você se propor a falar sobre temas que você domina. Então, eu sou fonoaudióloga, geralmente eu recebo convites para falar sobre oratória, sobre gagueira, sobre as minhas áreas de atuação. Ninguém vai me convidar para falar numa oficina mecânica sobre como arrumar um carro que quebrou, porque eu não tenho domínio sobre isso. E a minha oratória com certeza seria prejudicada por falta de domínio do tema. Então, quando você pensa em oratória, pensa nesses 4 aspectos: voz, fala, linguagem corporal e domínio do assunto. Ai, Paula, mas eu não tenho dom da comunicação, eu não nasci para isso, eu não sei falar bem, eu fico com vergonha, eu fico com medo, eu fico inseguro, eu não tenho dom, não adianta, oratória não é para mim. Calma, vou te explicar também que oratória não é um dom, é treino. Eu gosto sempre de exemplificar comigo mesma. Além desse canal Dicas de Oratória, eu tenho um canal maior, que foi o primeiro que eu criei, que é o Dicas da Fono por Paula Moura. Se vocês forem buscar nesse meu primeiro canal, o meu primeiro vídeo que eu gravei há 6 anos atrás, vocês vão perceber uma diferença gigantesca na minha forma de me comunicar. Por quê? Porque ao longo desses anos eu fui ganhando mais intimidade com a câmera, eu fui treinando essas técnicas de oratória e, consequentemente, a minha comunicação foi se desenvolvendo e ficou muito melhor. Então, da mesma forma que quando eu comecei eu não tinha esse domínio e fiz do jeito que dava naquele começo, não tinha uma comunicação tão assertiva e fui desenvolvendo, você que está aí do outro lado pode desenvolver a sua comunicação também. E no começo desse vídeo eu falei que a oratória não era só para quem fala para grandes públicos, e é verdade. Pode ser que você que está aí me assistindo não tenha nem a intenção de gravar vídeos para colocar aqui no YouTube ou de criar uma rede social para esse tipo de comunicação. Mas no seu ambiente de trabalho é muito importante que a sua comunicação seja toda congruente, que você utilize essas técnicas de oratória para se comunicar com seu chefe ou para se comunicar com a sua equipe, para se destacar naquilo que você for fazer, seja uma apresentação, seja uma explicação de algum procedimento que você trabalha e precisa passar adiante. Seja você, por exemplo, um profissional da saúde, quando você recebe o seu paciente, você precisa explicar para ele sobre o tratamento, como funciona, por que você é o melhor profissional para dar andamento àquele caso. Então, a oratória e a comunicação assertiva envolve tudo que está relacionado à nossa vida. Porque enquanto seres humanos nós precisamos nos comunicar e quanto melhor a gente se comunica, melhores são os resultados que nós trazemos para a nossa vida, seja no âmbito profissional, seja no âmbito amoroso ou até mesmo pessoal. Agora me conta aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade para se comunicar. O que te traz medo? O que te impede de gravar um vídeo? Ou o que te impede de levantar a mão na reunião do condomínio do seu prédio para expor a sua opinião? O que te traz insegurança? Ou mesmo para você que já se comunica, que não tem medo, o que você acha que você poderia melhorar? E qual é o ponto forte da sua comunicação? Coloca para mim aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveito para te convidar a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sininho das notificações para que o YouTube te mostre sempre que eu postar um conteúdo novo. E me acompanhe também lá no Instagram, @Dicas de Oratória, que eu tô sempre por lá, batendo muito papo com vocês e compartilhando mais e mais dicas também. Tá bom?
Beijo e até o próximo vídeo.